é um daqueles direitos de liberdade que se tem na nossa Constituição. Como você mencionou, o Brasil ele ainda é muito jovem, olhando outros estados soberanos, né? Então, nós temos aí uma base histórica e jurídica que antecede ao próprio Brasil, e algumas que foram sendo construídas posteriormente, né? Então, esse direito corresponde ao quê? A essa liberdade que a pessoa, que o cidadão tem de externar o seu pensamento. Tanto é que a doutrina vai falar o quê? De livre manifestação do pensamento. Sim. Só que simplesmente analisar um conceito de um direito é uma leitura muito rasa sobre aquilo. Porque quando nós paramos para analisar a origem de certos institutos jurídicos, nós vamos ver que, assim como ele nos dá liberdade, ele também nos impõe deveres ou obrigações. Então, e para isso, eu teria que fazer aqui uma análise um pouco mais antiga do direito para poder explicar isso. Então, se pensarmos na grande evolução jurídica desses direitos, começando lá no movimento inglês, né, a famosa Magna Carta, 1215, houveram aí diversos outros documentos internacionais ingleses também, né, na época ali, né? E ali se começou, então, ainda de uma maneira incipiente, essa previsão sobre direitos. Posteriormente, nós tivemos o movimento americano, a Constituição americana, que neste ponto diverge da nossa, e tivemos também o famoso movimento francês, Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, né? Tudo isso foi trazendo ali mecanismos, conhecimento para diversos juristas e, lógico, influenciando outros estados, né? A colocar isso na prática, nas suas leis. A colocar isso no papel, né? Então, dando já um salto na história, nós temos as grandes guerras, né? A Primeira Guerra, ela ensejou ali a chamada criação da Liga das Nações, que foi talvez o prelúdio para a criação da ONU. A ONU, então, surgiu lá em 45, e ali estava muito em voga essa discussão dos limites do Estado. Por quê? Porque as grandes guerras demonstraram que muitas vezes o Estado pode ser o agente lesivo contra a pessoa humana. Então, não é só o particular, pode ser o próprio Estado o agente lesivo. Então, ali começou a se falar do quê? Direitos humanos, que inclusive é um conceito que é criticado, muitos falam dele em um tom pejorativo, mas eu creio que... para humanos direitos, né? Eu creio que por não conhecer a essência desses direitos, né? Então, em 45, com a Carta da ONU, talvez foi um dos pontos mais marcantes da história desses direitos. Todavia, foi até você citou há pouco, a Declaração Universal que esses direitos foram trazidos de forma mais específica. Entre eles, o quê? A liberdade de expressão. Logo após as duas guerras, nós tivemos a famosa Guerra Fria. Em um certo momento da história, esses estados tinham que se reunir para pôr em prática aquilo que a ONU estava discutindo, porque a ONU não é uma figura anômala, ela é composta pelos estados, né? Então, se reuniram na década de 60, na tentativa de criar um tratado único para ser mais específico ainda em relação a esses direitos. Só a título de exemplo, quando nós falamos direitos humanos, nós temos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Caramba, ou seja, são vários. Praticamente, toda a nossa vida está em torno dos direitos. Agora, aqui tem gravitando direitos entre nós. Com certeza. Né? Então, em 66, por conta desse movimento ali da Guerra Fria, eles não chegaram a um consenso de apenas um tratado. Então, foram feitos dois. Um civil e político, o outro econômico, social e cultural. O político, que o Brasil também faz parte, né, ele dispõe expressamente do quê? A liberdade de expressão, inclusive determinando que os estados que fazem parte daquele tratado que criem leis sobre isso e punam, né, aqueles que violarem esse direito. Agora, vamos lá. Então, nós já temos ali todo um arcabouço histórico, né, trazendo liberdades, mas a liberdade, ela também corresponde a uma obrigação. Por quê? Por exemplo, direito à honra.
Isso quer dizer que nem o Jorge, nem o Jean podem ofender a minha honra, assim como eu também não posso ofender a deles. Então veja que aí nós começamos a ter certos limites, porque todo direito corresponde também a um dever, a uma obrigação. Então não é que todo direito ele vai ser absoluto, né? Nós o direito nós temos ali análises, estudos sobre a questão da ponderação de direitos. Sim, quando um sobrepõe o outro. Isso. Então, quando nós pensamos em liberdade de expressão, não é que o sujeito pode externar tudo o que ele pensa. Sim. A partir do instante que ele externa tudo o que ele pensa, mas aquilo pode ser ofensivo a outrem, ele tem que arcar com aquela expressão que ele externou. Tem que arcar com aquilo. Porque, como eu falei, todo direito implica também um dever. A gente escuta muito esse argumento, porque no Brasil são só direitos. Não. Porque se você tem direito, você também tem dever em relação àquele direito. Sim. No tocante ao seu igual.